Agora, chegou a hora da gente voltar aqui para o nosso tema, né? Para a gente falar mais sobre este resultado do grupo GPA, no qual a gente estava repercutindo aqui. A Débora até trouxe a mudança, né? A visão aqui dos sítios, o papel caindo bastante. Mas a gente vai ouvir agora ela, Paola Mello, analista, sócia da GTI Asset, chegando na nossa programação. Paola, seja muito bem-vinda. Bom dia para você. Olá, bom dia, Paula. Tudo bem com você? Tudo ótimo, obrigada. Tudo certo. Paola, a gente estava aqui, né, trazendo um pouco toda essa volatilidade, essa queda hoje do Grupo Pão de Açúcar, aí do papel, tendo, né, depois desse resultado apresentado, o resultado que mostrou uma queda de 25% ali na geração do caixa, de quase 1% nas receitas. Queria entender a sua visão, se essa redução, por exemplo, da margem, ela pode, né, foi impactada pela pressão na margem bruta com a inflação dos alimentos? Foi um resultado muito poluído, Paula, tem bastante coisa ali considerada não recorrente, né? Uma parte do tão falado custo Brasil, né? Canetadas do STF ali em muitos aspectos, a gente pode falar mais sobre isso, mas eu tendo a concordar com você. A principal questão que me chamou a atenção ali foi realmente a perda de margem bruta, né? E para uma companhia que está se concentrando cada vez mais no formato premium, não conseguir repassar a inflação é algo que, sem dúvida, chama a atenção. Então, acho que esse foi o grande destaque negativo ali dos resultados do quarto trimestre, do ano como um todo, né? Acabei de sair do call de resultados agora, o management sinalizou que a partir já do primeiro trimestre de 2023, nós vamos começar a ver uma certa melhora nessa linha, que gradativamente ao longo do ano essa linha de margem bruta, né, vai começar a subir. No entanto, o investidor, né, em meio a um caos que a gente já está vivendo aqui no Brasil, certamente não quer pagar para ver, né? Então isso explica um pouco da reação negativa das ações hoje, Paula. Ô, Paula, inclusive, né, acabei te perguntando sobre essa questão daí da margem, né, bruta com relação à inflação dos alimentos. Eu quero trazer o Alex aqui comigo, porque o Alex trouxe, na verdade, até um gráfico aqui, no qual eu estava olhando, a gente estava discutindo um pouco sobre isso antes, né, Alex? Sim. Fica à vontade aqui. Vamos colocar o gráfico também aqui na tela, o Alex pode comentar um pouquinho, depois a gente explica mais aqui os outros pontos que a Paola acabou levantando. Legal. Não, eu colei aqui o gráfico, né, lá do release de resultados, né, do GPA. Paola, muito bom dia primeiramente. Prazer falar contigo. Eu queria colocar esse gráfico na tela para justamente entender esse ponto, né, ou seja, a relação da queda de margem, né? A companhia vem apontando queda de margem, de acordo com a companhia tem mostrado uma eficiência em relação ao SG&A, mas a questão da inflação tem pesado muito, né? Ou seja, em relação a repasse de margem, a gente vê uma queda em relação, né, ao trimestre anterior, então a gente vê essa queda, né, reportada nesse gráfico. Eu queria fazer essa explicação justamente o seguinte, ok, teve uma queda de margem, mas a gente tem conversado, inclusive, com economistas, a gente vai falar com a Rafa Vitória daqui a pouquinho, em relação a essa questão de combustíveis, impacto inflacionário daqui para frente, cenário fiscal, tudo isso pode pressionar ainda mais a inflação. Então você acredita, Paola, a pergunta você acredita que isso pode ser um percussor negativo para a inflação e, consequentemente, para repasse no GPA em relação a seus produtos? Como que a companhia pode se diferenciar para entregar realmente margens, né, melhores e ter uma reprecificação por parte do mercado, Paola? Bom dia, Alex. Um prazer estar com você também. Eu acho que tem três grandes vertentes ali que a empresa vai atacar para recuperar a margem bruta, principalmente, né? A primeira deles é renegociar contrato com os fornecedores, né? Então, uma parte dessa inflação vai ficar com o fornecedor e a outra parte com o varejista. Não dá para imaginar que seja muito diferente disso, né? Não estão conseguindo repassar o repasse integralmente, né? Então, é um cenário bem desafiador para tudo. O poder de compra do brasileiro está abalado, né? Então, devagarzinho, isso aí vai chegando na ponta final. Quando a gente olha o histórico, em janelas mais longas, os supermercados, eles se protegem muito bem da inflação, né? A gente até conversou sobre isso aqui na BMC algumas vezes. Mas quando a gente olha trimestres isolados, podem ter sim descompassos como esse que a gente está vendo agora, né? No momento inicial, o mercado sempre exagera e fala, meu Deus, a empresa perdeu a mão, nunca mais vai repassar. E não é bem assim. É que choques muito abruptos, né? E a gente está falando de uma inflação na média de 2 dígitos, a gente pega categorias específicas,
onde há um repasse colossal. E você não tem como fazer isso. Fazer repasses muito altos é similar a retirar um produto da gôndola. Então, isso vai sendo feito em doses um pouco mais homeopáticas. Essa é a primeira janela. A segunda é que a mão de obra transformadora, né, o que é isso? São todos os eiros, né, padeiro, açougueiro, todos esses profissionais que trabalham dentro da loja, e quanto mais premium o formato, mais serviços você tem dentro da loja para tentar se diferenciar, os salários deles também são indexados à inflação. Então, isso acontece uma vez no ano, vem um choque e depois, gradativamente, isso vai sendo acomodado. E a terceira linha aí é um caso mais específico do momento atual do Grupo Pão de Açúcar, que é depois da venda dos supermercados Extra, né, para a empresa ex-irmã, né, digamos assim, Açaí, eles ficaram com uma malha logística muito mais pesada do que eles precisam agora para atender a base de lojas atual, que é muito mais reduzida. Então, isso não é um ajuste que dá para se fazer da noite para o dia, né? Então, eles tinham centros de distribuição que não estão sendo mais utilizados, e aí tem que se encontrar um novo inquilino, né? As rotas que são feitas pelos próprios caminhões. Então, algum ajuste já foi feito, mas ainda existem melhorias, né? Então, foi uma queda de mais ou menos uns 4 pontos percentuais de margem bruta. Isso é muita coisa dentro do varejo. Eu não imagino que isso seja integralmente restabelecido no primeiro trimestre, mas eu imagino que ao longo do ano isso aí comece a se suavizar. A empresa até trouxe boas notícias na parte de despesas administrativas, né? Que é uma parte que estava incomodando um pouco a gente em trimestres anteriores. Então, até existiu uma boa diluição ali, tanto é que a gente perdeu 4 pontos percentuais na margem bruta, mas na margem EBITDA foram só 2 pontos, né? Então, uma parte até foi recuperada em economias ali. Mas, realmente, Alex, não tem jeito. Se os preços não forem recompostos, a gente não vai ver essa empresa voltar para o terreno positivo. Então, eu tendo a concordar com vocês que a principal questão nesse momento é repassar a inflação integralmente. Inclusive, Paola, não sei se o Alex quiser complementar falar um pouco mais, né, sobre isso, mas tem uma pergunta. Pode falar, Alex, depois eu completo com essa outra pergunta aqui do nosso chat, mas pode completar então. Legal, eu queria sair um pouquinho dessa questão, porque assim, você mesmo falou em relação à questão de ponto de vista de inflação e resiliência, como você comentou aqui na BBC News. A gente pode ver que a Cash & Carry é bem resiliente, né, na margem, né, nesses setores quando tem essas crises, né, como um todo. Atacadão, né, Vídeo, Atacadão e outros players, mas eu queria também falar daquele modelo de loja, né, que o Pão de Açúcar vem atacando, que é o modelo de bairro, né, que isso vem crescendo bastante também, porque isso traz proximidade, né, isso traz conveniência, isso pode trazer, né, repasse no preço, né. Você acredita nisso? Como que esse modelo de loja menor pode trazer uma competitividade em relação a outros players do mercado e também em relação a números, né, propriamente ditos na linha final? Legal. Eu vou dividir em 2 pontos. Eu acho que a principal diferença do modelo do pão, né, que é um modelo de supermercado e conveniência, para um modelo de atacarejo, como por exemplo um Açaí, um Atacadão, é que o modelo de atacarejo ele é ancorado em preço. Então, por exemplo, se o atacadista ali, ele precisar remover um fornecedor tão importante quanto uma Ambev, por exemplo, ele fala, vou tirar a cerveja Brahma daqui, que é um best-selling item, né? Ele simplesmente tira se ele achar que a negociação de preço não foi interessante. Quando a gente está falando de um modelo de conveniência, especialmente de um modelo premium, você não pode tirar determinados fornecedores que fazem parte da cesta de um cliente premium, porque ele fica muito chateado com isso e ele para de frequentar aquele ponto de venda. Então, provavelmente, ele vai trocar o Pão de Açúcar pelo Saint Marché, se ele morar aqui em São Paulo. Então, o cliente chega lá com uma lista muito específica de itens e a disponibilidade de todos esses produtos, ela é fundamental para você garantir a frequência deste cliente na loja. Então, isso explica por que o atacarejo sempre repassa o preço, porque vai na truculência e não interessa se ele vai tirar um produto, uma marca ou até uma categoria inteira da loja. Mas o que tiver lá vai ter o preço mais competitivo. Então, ele sempre socializa esse preço com o fornecedor. Então, essa é uma diferença importante.
O formato de bairro que eles estão desenvolvendo é uma forma inteligente de você adensar mais o modelo e chegar mais perto do cliente, né? Porque o cliente mais premium, ele quer duas coisas. Uma é proximidade e a outra é conveniência. Você pode atingir esse cliente agora com o online, né, que está muito robusto, as entregas estão mais próximas, eles até internalizaram a logística do James Delivery para fazer a maior parte das entregas no mesmo dia, né? O cliente está cada vez mais exigente, ele quer a cesta inteira e ele quer isso rápido. Ou você pode ter lojas muito bonitas, muito interessantes, como eles têm, por exemplo, a loja do pão do modelo G7, mas isso já vai exigir que o cliente, às vezes, pegue o carro dele e se dirija até a loja mais próxima, e nem sempre ele quer fazer isso. Então, esse modelo de bairro, ele é uma estratégia para chegar mais perto do cliente, e não tem tantos pontos de venda, assim, de 3 mil metros quadrados. Aí você monta uma loja de 250, de 300 metros, você pega uma casinha daquelas de bairro e você rapidamente consegue fazer o setup de uma loja dessa. Então, é basicamente isso que eles estão tentando fazer, Alex. Tanto é que boa parte das 300 lojas que eles têm ali em Guidance, 250 são nesse formato, porque é uma forma de crescer muito rápido e essa estratégia que eles estão adotando nesse momento. Paola, você estava falando, né, na hora que eu te fiz aquela primeira pergunta, você pontuou alguns, né, fatores que teriam impactado, inclusive, para este resultado do Grupo Pão de Açúcar. Né? Você falou sobre a questão da decisão lá do STF. Eu queria entender até um pouco mais, né? Porque até peguei aqui para lembrar que foi no mês passado, né? Na verdade, no começo desse mês, de fevereiro, passou a reavaliar os processos que haviam sido vencidos para não recolhimento de contribuição sobre o lucro líquido, o CSLL, depois que o Supremo decidiu permitir que o governo passe a cobrar novamente tributos de empresas e contribuintes. Né? Eu queria entender um pouco mais o quanto que essa decisão que foi referente a esse, né, divulgado agora este mês, o quanto isso realmente pode ter acabado, né, afetando aí exatamente o resultado da companhia. Fiquei com essa dúvida. Isso foi o grosso do impacto, Paula. A empresa veio com um prejuízo de 1,1 bi, que é bastante coisa, né, para uma empresa desse tamanho, dos quais 956 milhões referem-se a itens não recorrentes. E aí, se a gente tirar daí, tem mais ou menos uns 200 milhões referentes à reestruturação, então sobram 700, e aí tem mais ou menos uns 300 milhões ligados reestruturação, e aí tem as contingências trabalhistas. Todo o restante dessa provisão tem a ver com questões tributárias. E aí tem a parte da contribuição social sobre o lucro líquido, que você bem pontuou. Existe também uma questão ligada à ICMS. E ambos são questões em que o STF interviu no passado, né? Então, essas são questões que acontecem aqui no Brasil, né? Como diz aquela célebre frase, né, do Pedro Malan, que até o passado é incerto, né? São coisas que já estavam provisionadas dentro do balanço da companhia, mas quando são feitas esses apontamentos, os auditores destacam 3 categorias de riscos, né? Que é possível, provável e remoto. Então, eles estavam lá, se eu não me engano, com chance remota, e aí foram reclassificados para eventos mais prováveis, né? Ou seja, é certo que vai ter que ser feito esse tipo de pagamento aí no curto prazo. Existiu um ajuste positivo, né, que foi a atualização monetária de créditos fiscais, que aí tem o ICMS, então isso deu uma aliviada em todas essas despesas. Mas ainda assim, Paula, são despesas aí da ordem de 600 milhões de reais, então bastante pesado. Veio agora nos números do GPA, mas a gente sabe que tem uma listinha de muitas outras empresas que também estavam operando com as mesmas decisões lá em transitado e julgado, que também não contavam em ter que pagar esses impostos a essa altura. Agora entendi. Ô, Paola, não, é porque eu fiquei na dúvida, eu falei, não, mas o resultado é do quarto tri, por que uma decisão de agora? Mas agora é muito bem explicado. Obrigada. Para encerrar, né? É que a gente está agora pagando coisas de 2007 até agora, 2022. Então, o ajuste vem inteiro numa paulada.
Entendi. Para a gente só mudar aqui o tema, né, encerrar a nossa entrevista, eu não podia deixar de comentar com você sobre um outro assunto, até essa, né, a Renner aí está subindo bastante o tom contra a Shein, né? Ontem a gente até noticiou aqui várias empresas brasileiras cobrando aí taxação, né, de AliExpress, Shein, Shopee, né, uma ação anti-pirataria também. Eu estava lendo aqui uma reportagem no qual o CFO, o Daniel Martins, né, no caso, disse que o Brasil, o CFO da Renner, disse que o Brasil não precisaria mudar a lei, basta aplicá-la. Eu queria entender a sua visão sobre este tema, né, e se você concorda com ele. É difícil, Paula, mesmo se eles aplicarem a lei, porque a gente não tem controle sobre o que o chinês coloca na nota, né? Então, o que a legislação brasileira diz é que pacotinhos vindos do exterior com um valor de até $50 não tem incidência de impostos, né? 50 dólares dá uns R$250, mais ou menos. Já é um valor alto, assumindo que você compre uma blusinha, uma calça, né, um blazer, peças únicas, elas já não passariam pela tributação. E ainda em passando pela tributação, existem duas possibilidades. Ou é que, vamos supor, você faça um pedido de $100, né? E que aí o chinês mande para você em 2 pacotes separados, ainda estaria na linha de isenção, ou que, eventualmente, ele te mande um pacote de $100, mas ele não escreve isso na nota, porque o chinês não está preocupado com a Receita Federal no Brasil. O que ele quer é que o cliente dele esteja feliz e continue comprando no site dele. Então, eu tendo a discordar do CFO da Renner. Eu acho que mesmo se a lei fosse aplicada com mais rigor, ainda assim esses produtos continuariam entrando no Brasil. Eu entendo a preocupação dele, dos demais varejistas, né, que estão sobrecarregados com muitos impostos aqui no Brasil, competindo com um produto que não paga nenhum imposto, é realmente desleal, e aí você teria duas opções. Ou você cria alguma forma de tributar esses produtos na entrada, ou você para de tributar o produto nacional para dar a ele competitividade, porque a diferença é algo em torno assim, de 50% a 60% de preço. É realmente exorbitante e o consumidor brasileiro não tem dinheiro sobrando. Então, é óbvio que ele vai na opção mais barata, que tem qualidades similares, né? Então, realmente é uma situação muito difícil, Paula. Eu não sei como isso vai ser equacionado. É difícil mesmo, uma questão aí, né, que é uma competitividade né, desleal para quem está aqui, enfim, né, para os outros, inclusive do varejo, que tem brigado muito, mas o consumidor, ele acaba realmente indo, né, na atração aí, no preço atrativo, né, um ponto muito sensível. Paola, só antes de encerrar, a Débora que está me chamando aqui com o telão aberto, porque é o assunto que a gente estava falando, né, sobre essa decisão, inclusive, do STF. Deixa eu só ir com a Débora, joga a Débora aqui na tela, gente, por gentileza, que ela está com uma matéria, inclusive, lá do nosso portal na época, né, Débora? Isso mesmo. Para quem ficou com alguma dúvida, né, Paola, bom dia para você. Para quem ficou com alguma dúvida, tem uma reportagem aqui completa no nosso site, mostrando justamente, inclusive trazendo essa frase que a Paola muito bem lembrou agora, no Brasil até o passado é incerto. Entenda aí a decisão polêmica do STF, onde, né, as companhias tiveram que voltar a pagar impostos aí que já não contavam mais. Essa matéria está completa lá no nosso site, é só você fazer a busca para entender exatamente que decisão foi essa do STF, né, no que isso vai mudar aí nas companhias. Então tem lá bonitinho, é do dia 14 de fevereiro. Mas se você vier aqui, ó, últimas notícias, BMC News, aí você vai acompanhar as notícias também do dia, ou seja, tem tudo lá completinho para vocês. Olha só, já tem aqui uma matéria falando sobre homem transformar um Boeing 737 em hotel de luxo, com a diária de R$36 mil. Dá para poder incluir essa aí no roteiro, Paula? Curiosidade, hein, Débora? Também, temos também lá no nosso portal. Curiosidade também, é isso aí. Deixa eu voltar com a Paola, só para a gente encerrar. Paola, quero que você deixe então o seu recado final aqui para a gente. Maravilha, obrigada, Paula, obrigada, Débora, obrigada, Alex. Sempre um prazer estar aqui com o time da BMC. Estamos aqui no comecinho, né, da temporada de resultados do quarto trimestre. Estamos num momento muito desafiador, né, principalmente para os varejistas, né, com taxas de juros mais altas, inflação corrompendo aí o poder de compra do brasileiro, e aí com o evento Americanas na mesa, né, dificultando toda a rolagem de dívida. Então, certamente é um momento bastante delicado, né, mas, por outro lado, Paulo, eu gosto sempre de olhar as oportunidades, né, com uma correção tão grande, a gente está vendo aí uma série de bons varejistas
negociando assim a múltiplos de um dígito baixo, né? Então, 5 vezes lucro, 6 vezes lucro, 7 vezes lucro, para um setor que historicamente negociou acima de 20 vezes lucro. Então, existem empresas excelentes aí em liquidação na Bolsa, investidor mais criterioso, que olhar com carinho ali e tiver um tempinho de esperar, certamente vai colher muito bons resultados no futuro. Tá certo, Paola. Sempre um prazer. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Até breve. Obrigada, pessoal. Até a próxima.